Olá pessoal, então de volta ao nosso curso de Introdução aos Sistemas Complexos, e na aula de hoje eu gostaria de prosseguir em dinâmica de populações. Especificamente vamos falar sobre modelos microscópicos. Lembrando que na aula passada a gente falou sobre alguns modelos, Malthus, Verhulst, Gompertz e Bertalanffy-Richards, e sempre com uma abordagem macroscópica, ou seja, nós deduzimos esses modelos a partir de informações macroscópicas. E nesse sentido, esses modelos são também chamados de modelos fenomenológicos. Fenomenológico no sentido de que eles são feitos a partir de informações macroscópicas. Outros modelos na literatura também são ditos fenomenológicos, como por exemplo o tetralogístico, o modelo de Ricker, etc. No entanto, na aula de hoje eu gostaria de focar em aspectos microscópicos, né? Porque o problema desses modelos fenomenológicos é que se eu tenho uma população, né, no caso aqui, por exemplo, a população de bactérias, estes modelos fenomenológicos, eles tiram ou abandonam todo tipo de informação a respeito dos detalhes microscópicos ou as informações dos indivíduos. Ou seja, esses modelos colocam essas informações microscópicas numa caixa preta, né? E as únicas informações disponíveis são as informações macroscópicas. Quando eu me refiro ao modelo microscópico, significa que eu estou interessado em ver o que acontece entre os indivíduos da população, né? Então, nesse sentido, eu não quero abandonar essas informações, eu quero tentar entender ou tentar modelar de que forma esses indivíduos interagem neste nível microscópico, né? Então, para começar, eu gostaria de propor um modelo para você, um modelo microscópico, cujas as interações entre os indivíduos serão interações competitivas e a intensidade dessas interações devem decair com a distância, né? Então, se eu digo que R e J é a distância entre cada célula, aqui cada pontinho é uma célula e a população está contida nesse volume, né? E eu pego duas células, no caso I e J, e vejo a distância entre elas. E eu gostaria de propor um modelo em que a influência, no caso competitiva, de uma célula sobre a outra, deve decair com essa distância, né? Então essa influência pode ser modelada com a seguinte hipótese. Eu posso dizer que a intensidade dessa interação decai a partir dessa equação com a distância. Decai com o inverso da distância elevado a um expoente de decaimento gama, né? Aqui eu tenho alguns comportamentos dessa intensidade de interação em função da distância para vários valores de gama. Então note que, por exemplo, se gama é igual a zero, significa que essa interação ela é a mesma, independente da distância. Ou seja, eu não tenho efeitos de distância no que se refere à interação entre as células. No entanto, se gama for muito grande, significa que a interação cai muito rapidamente. No limite de gama indo para infinito, essa intensidade da interação vai rapidamente para zero, mesmo para curtas distâncias, né? Então significa que eu não tenho interação entre as partículas. Então com isso eu posso definir, né, com essa hipótese da interação entre pares, eu posso definir a intensidade total de interação competitiva, no caso aqui, que uma célula recebe de todas as demais células da população. Então se eu sei calcular a intensidade entre pares, se eu somo sobre todos os indivíduos, eu tenho a interação total que a célula I sente mediante os seus vizinhos, ou todas as outras células da população, né? Ainda prosseguindo na proposta do modelo, né, eu gostaria de introduzir aqui uma taxa de replicação, ou seja, a quantidade de filhos ou de células que essa célula gera por intervalo de tempo, né? E eu gostaria de propor que essa taxa de replicação se deve a dois componentes. O primeiro componente, que é representado por K0 aqui, é um componente que se refere à autorreplicação, né? É uma replicação inerente da célula. E essa taxa de replicação aqui, ela é diminuída a partir de um termo aqui que eu vou chamar de termo inibitório. E esse termo inibitório depende da interação dessa célula com as demais células da população, ponderadas por esse parâmetro J aqui, que me dá a intensidade da competição. E o negativo aqui é porque eu estou me referindo à competição, né? Então, enquanto este primeiro termo me diz a propriedade intrínseca da célula de se reproduzir, esse segundo termo, né, que diminui essa capacidade reprodutiva da célula, é um termo que vem da interação dessas células com as demais células da população.
Bom, então se eu tenho essa taxa, né, eu posso calcular a população em diferentes estágios de tempo, né? Se eu tenho informação num instante t, uma informação a respeito do tamanho da população, eu posso corrigir esta população a partir desse termo. Note aqui que eu tenho taxa de replicação multiplicada por ΔT, então taxa vezes tempo me dá exatamente o número de células que essa célula I gera num determinado instante ΔT, um determinado intervalo de tempo ΔT, e se eu somo sobre todas as células, eu tenho a quantidade total de células filhas que nasceram nesse intervalo de tempo. Então, se eu somo esse termo com as células já existentes, eu vou ter a população no instante seguinte, no instante t mais ΔT. Então, aqui eu tenho um processo de iteração que me permite calcular a população no futuro, dada a informação do presente, né? Bom, muito bem, eu gostaria então de trabalhar um pouquinho mais com essa expressão, né, que a gente está construindo, né? E se eu jogo esse n de t para a esquerda, né, e divido tudo por ΔT, eu tenho essa expressão, né? Então note aqui que essa expressão do lado esquerdo, se tomado o limite de intervalo de tempo muito pequeno, eu tenho, na verdade, uma derivada, né? Então, se eu identifico esse cara aqui como uma derivada, quando ΔT vai para zero, eu posso escrever essa equação diferencial, né? Então, dn dt pode ser dado pela somatória das taxas de replicação. Bom, se a taxa de replicação é dada por aqueles dois componentes, eu tenho aqui a minha equação diferencial para o modelo microscópico. Então, está aí. O primeiro passo de construir uma equação diferencial para descrever o modelo está aí. Já está dada, né? Já está colocada. No entanto, ainda falta calcular essa somatória, né? Será que eu consigo calcular essa somatória para poder montar essa equação diferencial? Bom, vamos tentar, né? Então, tem o seguinte problema. Eu tenho a intensidade de interação que o indivíduo I sente perante os demais indivíduos da população, e eu quero calcular essa somatória. E lembrando que eu sei também a interação entre pares, né, dada por hipótese por essa expressão. Bom, se eu considero que a população está homogeneamente distribuída pelo espaço, né, então eu posso substituir as somatórias por integrais. Né, uma hipótese, né, uma hipótese simplificadora aqui para a gente poder prosseguir com os cálculos, né? Então, se eu tenho uma distribuição contínua da população, né, e uniforme, né, uniforme e contínua, eu posso substituir somatórias por integrais a partir dessa expressão, onde ρ0 aqui é a densidade de células e dr é o elemento de volume que contém essa população, né? Então, eu não vou entrar em detalhes aqui com os cálculos, né? Eu sugiro que o leitor interessado dê uma olhada nas referências, né, para ver os detalhes aí de como foram feitos os cálculos matemáticos, né? Mas interessante é que se eu faço essa aproximação, eu consigo obter uma resposta para esse meu II, né, a intensidade que o indivíduo sente, e eu consigo mostrar que essa intensidade é proporcional ao número de indivíduos elevado a uma potência. Né? Então, se eu somo esse cara, eu, na verdade, tenho que aquela somatória que nós procurávamos deve ser proporcional ao número de indivíduos da população elevado a uma potência. Né? Então, vamos colocar essa informação na nossa equação diferencial. Né? Temos aqui a equação diferencial, tínhamos problema dessa somatória. Bom, a gente, usando alguma argumentação, a gente consegue escrever essa somatória por essa expressão, né? E aí o que eu tenho é esse modelo, né? Juntando essas informações, eu tenho esse modelo. E que, na verdade, se vocês se lembram da aula passada, esse modelo acaba na verdade, o modelo Bertalanffy-Richard, né? Com um expoente beta igual a 2 menos gama sobre D. Lembrando que gama é o meu expoente de decaimento das interações, D é a dimensão, e o beta é o meu parâmetro do Bertalanffy-Richard, né? E se vocês também se lembram da aula passada, o modelo de Bertalanffy-Richard, na verdade, é o modelo generalizado, né? Onde Q se relaciona com beta a partir dessa expressão, né? Então aqui, comparando essa equação diferencial, eu tenho que o nosso modelo microscópico de fato é o modelo generalizado, onde Q é igual a 1 menos gama sobre D. Né? Então, só para relembrar um pouquinho sobre o modelo generalizado, né?
que nós falamos na aula passada, o modelo generalizado é assim chamado porque ele recupera alguns modelos da literatura como casos particulares. Por exemplo, se eu tomo o Q indo para zero, eu recupero o modelo de Gompertz. Então, esse modelo generalizado vai para o modelo de Gompertz, no caso, Q indo para zero. Ou, se Q é igual a 1, eu caio no modelo de Verhulst. Então, ele é chamado, o modelo generalizado é assim chamado porque ele recupera esses dois, pelo menos esses dois modelos aqui como casos particulares. E na aula passada, a gente introduziu esse modelo sem qualquer justificativa desse parâmetro Q. O Q era apenas um parâmetro teórico que foi introduzido para recuperar esses casos particulares. No entanto, na aula de hoje, a gente percebeu que dá para fazer uma interpretação desse Q. O meu Q é dado por essa expressão que relaciona um parâmetro que está me dizendo algum tipo que me dá informações de como a interação entre células acontece, no caso decai com a distância e esse decaimento é regido por esse parâmetro gama. Então aqui eu tenho o modelo generalizado mais uma vez, só que agora com uma interpretação microscópica. O meu Q tem uma interpretação microscópica. E tendo uma interpretação microscópica, eu consigo agora interpretar os outros modelos fenomenológicos a partir dessas interações microscópicas. Por exemplo, se gama é igual a zero, o que significa que as interações independem da distância, eu tenho o modelo de Verhulst. Por que eu sei que é o modelo de Verhulst? Porque gama igual a zero nessa expressão aqui significa Q igual a 1. E Q igual a 1 no modelo generalizado é o modelo de Verhulst. E dado o modelo microscópico, gama igual a zero significa que as interações são as mesmas independente da distância, como é o caso aqui visto nessa figura. Gama igual a zero, não importa a distância entre pares de indivíduos, as interações são sempre as mesmas. Então não há dependência com o espaço. Essa é a interpretação para o modelo de Verhulst. E, por outro lado, o modelo de Gompertz é o caso quando gama vai para D. Porque gama vai para D nessa expressão, indo para D nessa expressão significa 1 menos 1, que é zero. E Q indo para zero, no modelo generalizado, significa Gompertz. E Gompertz acontece quando o expoente de decaimento é igual à dimensão na qual a população se encontra, a dimensão do espaço que a população se encontra. E os demais valores de gama me dão Bertalanffy-Richard, e se gama é maior do que um certo limiar, eu volto a ter Malthus. Bom, por que eu volto a ter Malthus? Porque se gama é muito grande, significa que a interação cai rapidamente com a distância. No limite de gama muito grande, as partículas não interagem mais, no caso as células não interagem mais. E não interagindo significa que não há competição. Não havendo competição, elas se proliferam elas se replicam tipo Malthus. Bom, pessoal, então na aula de hoje a gente trouxe alguma informação no nível microscópico para tentar explicar aquele comportamento macroscópico da dinâmica de populações de bactérias. No caso, nós percebemos que os modelos macroscópicos que discutimos na aula passada podem ser explicados como interações entre células que decaem com a distância. Bom, pessoal, por hoje é só. Na aula que vem vamos prosseguir com o nosso estudo sobre dinâmica de populações. Grande abraço.